Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Antônio, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e neste vídeo eu darei continuidade ao assunto regra da cadeia. No vídeo anterior, nós vimos duas versões para a regra da cadeia, quando estamos tratando de funções de duas variáveis. Neste vídeo, eu irei falar sobre mais outras duas versões para o teorema da regra da cadeia, porém para funções com três variáveis. A terceira versão do teorema da regra da cadeia, que nós vamos ver agora, nos diz o seguinte: se nós tivermos uma função de três variáveis, w igual a f de x, y, z, sendo que x, y e z são funções dependentes de t, e essas funções são diferenciáveis, né, então a composta de f com x de t, y de t e z de t também vai ser uma função diferenciável. Além disso, a derivada de w em relação a t vai ser igual à derivada parcial de w em relação a x, multiplicado pela derivada de x em relação a t, mais a derivada parcial de w em relação a y, mais a derivada de y em relação a t, mais a derivada de w em relação a z, multiplicado pela derivada de z em relação a t. Tá bom? Observe que essa expressão aqui é similar ao que a gente tinha lá na primeira versão da regra da cadeia, né? A diferença aqui é que nós acrescentamos um terceiro termo na soma. Por quê? Porque agora nós temos uma terceira variável. Tá? Então, por exemplo, vamos calcular a derivada de w em relação a t, sendo que w é dado por x que multiplica a exponencial de y sobre z. E x, y e z são funções dependentes de t. Neste caso, o x é dado por t ao quadrado, o y é dado por 1 menos t, e o z é dado por 1 mais 2t. Tá? Então, pelo teorema da regra da cadeia, a terceira versão, a gente vai utilizar a terceira versão porque a gente está considerando uma função aqui, w, dependente de três variáveis, x, y, z. Tá? Então, pelo teorema da regra da cadeia, a terceira versão, nós temos que a derivada de w em relação a t vai ser igual à derivada parcial de w em relação a x, multiplicado pela derivada de x em relação a t, mais a derivada parcial de w em relação a y, multiplicado pela derivada de y em relação a t, mais a derivada parcial de w em relação a z, multiplicado pela derivada de z em relação a t. Isso que nos diz a terceira versão para o teorema da regra da cadeia. Tá? Então, a derivada de w em relação a t vai ser igual. A derivada parcial de w em relação a x é igual à exponencial de y sobre z. A derivada de x em relação a t vai ser igual a 2t. Mais a derivada de w em relação a y, agora eu vou considerar então o x e o z como constantes e vou derivar em relação a y. Aí eu vou utilizar a regra da cadeia de funções de uma variável. Tá? Então vai ficar a derivada de y sobre z em relação a y, que é 1 sobre z, multiplicado por x. Então, a gente vai ter x multiplicado por 1 sobre z. Esse 1 sobre z é a derivada de y sobre z em relação a y, multiplicado pela derivada da exponencial aplicada em y sobre z. Só que a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, essa é a derivada parcial de w em relação a y. A derivada de y em relação a t é menos 1. Mais a derivada parcial de w em relação a z. Então, novamente, nós vamos considerar agora x e y sendo constantes, vamos utilizar a regra da cadeia para funções de uma variável para derivar em relação a z.
Então, nós vamos ter x que multiplica. A derivada de y sobre z em relação a z é menos y sobre z ao quadrado. Então, menos y sobre z ao quadrado, multiplicado pela derivada da exponencial. Mas a derivada da exponencial é a própria exponencial, aplicada em y sobre z. E tudo isso multiplicado pela derivada de z em relação a t. A derivada de z em relação a t é 2. Bom? Então, aqui nós temos a derivada de w em relação a t. A gente pode explicitar essa derivada, né, em relação apenas da variável t. Nós iremos substituir os valores de x, y e z pelas suas respectivas expressões dependentes de t. Ou seja, nós vamos ter aqui que dw dt é igual a exponencial de y sobre z. Então vai ficar exponencial. O y vale 1 menos t e o z vale 1 mais 2t. Então vai ficar 1 menos t dividido por 1 mais 2t, multiplicado por 2t. Então eu vou colocar aqui 2t. Mais x sobre z, multiplicado pela exponencial de y sobre z. O x vale t ao quadrado. Então eu vou ter t ao quadrado dividido por z. O z é 1 mais 2t. Multiplicado pela exponencial de y sobre z, ou seja, multiplicado pela exponencial de 1 menos t, dividido por 1 mais 2t. Vezes menos 1. Então, eu posso colocar esse sinal aqui, né? Estava mais, eu coloco menos. Mais x vezes menos y sobre z ao quadrado vezes a exponencial vezes 2. Esse menos 2, eu posso passar ele aqui para fora, né? Então vai ficar agora x, só que o x é t ao quadrado, que multiplica y, só que o y é 1 menos t, que multiplica a exponencial de y sobre z, ou seja, a exponencial de 1 menos t, 1 mais 2t, dividido por z ao quadrado. Só que z é 1 mais 2t, então dividido por 1 mais 2t ao quadrado. Então essa é a derivada de w em relação a t, dada explicitamente em relação à variável t. Assim como na segunda versão da regra da cadeia, nós tínhamos um teorema para calcular a derivada quando x e y dependiam de outras variáveis s e t, nós temos agora uma quarta versão análoga àquela, porém para calcular a derivada de uma função dependente de 3 variáveis, x, y, z, sendo que x, y e z dependem de s e de t. Bom? Então, essa quarta versão do teorema da regra da cadeia nos diz o seguinte: se nós tivermos uma função w igual a f de x, y, z, ou seja, uma função w que dependa de x, y e z, e essa função for diferenciável, e além disso, x, y e z forem funções dependentes de outros parâmetros, né, s e t, e também forem diferenciáveis em relação a esses parâmetros, então a composição de f com x, y e z no ponto st vai ser diferenciável, e além disso, a derivada parcial de w em relação a s vai ser dado por essa primeira expressão, e a derivada parcial de w em relação a t vai ser dado por essa segunda expressão. Observem que essas expressões são similares às expressões que a gente obteve lá na segunda versão do teorema da regra da cadeia. Porém, aqui nós temos o acréscimo desse terceiro termo. Novamente, por que a gente acrescentou esse terceiro termo? Porque agora a gente tem uma variável a mais, que é a variável z. Então, por isso aparece esse terceiro termo a mais aqui. Mas o teorema é basicamente similar, né, à segunda versão.
exceto pelo fato desse termo a mais aqui. Bom? Então, por exemplo, vamos calcular a derivada parcial de W em relação a R e a derivada parcial de W em relação a S. Então, aqui nós temos que W é uma função dependente de três variáveis, x, y e z, sendo que x, y e z dependem de duas outras variáveis. São elas as variáveis R e S. Tá? Então, eu vou calcular primeiro a derivada parcial de W em relação à primeira variável, que é R. Então, pelo teorema da regra da cadeia, quarta versão, porque agora a gente tem três variáveis, sendo que cada uma dessas três variáveis dependem de outras duas variáveis. No caso aqui, essas outras duas variáveis são as variáveis R e S. Tá? Então, pelo teorema da regra da cadeia, a quarta versão, a derivada parcial de W em relação a R é igual à derivada parcial de W em relação à primeira variável, que é x, multiplicado pela derivada de x em relação a R, mais a derivada parcial de W em relação à segunda variável, que é y, multiplicado pela derivada de y em relação a R, mais a derivada parcial de W em relação à terceira variável, que é z, multiplicado pela derivada parcial de z em relação a R. Então, daqui nós temos que a derivada parcial de W em relação a R é igual à derivada parcial de W em relação a x, que é 1, vezes a derivada parcial de x em relação a R, que é 1 sobre S, mais a derivada parcial de W em relação a y, que é 2, vezes a derivada parcial de y em relação a R, que é 2R, mais a derivada parcial de W em relação a z, que é 2z, multiplicado pela derivada parcial de z em relação a R, que é 2. Ou seja, a derivada parcial de W em relação a R é igual a 1 sobre S, mais 4 que multiplica R, mais 4 que multiplica Z. Tá? E a gente pode explicitar essa derivada W em relação a R em função das variáveis S e R. Basta substituir aqui, no caso, o valor de Z por 2R. Então, nós temos que a derivada parcial de W em relação a R é igual a 1 sobre S mais 4R mais 8R, que vai ser igual a 12R. Bom, essa é a derivada parcial de W em relação a R. O exercício pede também para que a gente calcule a derivada parcial de W em relação a S. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Só que agora derivando em relação à variável S. Então, vamos olhar para a derivada parcial de W em relação a R. Pela quarta versão do teorema da regra da cadeia, nós temos que a derivada parcial de W em relação a S é igual à derivada de W em relação à primeira variável, que é x, multiplicado pela derivada de x em relação a S, mais a derivada de W em relação à segunda variável, que é y, multiplicado pela derivada de y em relação a S, mais a derivada de W em relação à terceira variável, que é z, multiplicado pela derivada de z em relação a S. Tá? Então, nós temos que a derivada parcial de W em relação a S é igual à derivada parcial de W em relação a x, que é 1, multiplicado pela derivada parcial de x em relação a S. Se eu vier aqui e calcular a derivada de x
em relação a S, eu vou obter menos R sobre S ao quadrado. Então, a derivada parcial de x em relação a S é menos R sobre S ao quadrado, mais a derivada de W em relação a Y. A derivada de W em relação a Y é 2, que multiplica a derivada de Y em relação a S. A derivada de Y em relação a S vai ser igual à derivada do ln de S. Só que a derivada do ln de S é 1 sobre S. Então, aqui a gente vai ter 1 sobre S. Mais a derivada de W em relação a Z. Vamos voltar lá para ver. A derivada de W em relação a Z é 2Z. Então, aqui vai ficar 2Z. Multiplicado pela derivada de Z em relação a S. Mas Z é igual a 2R. Então, se Z é igual a 2R, não depende de S, a derivada de Z em relação a S é 0. Então, aqui vai ficar vezes 0. Portanto, nós temos que a derivada parcial de W em relação a S é igual a menos R sobre S ao quadrado mais 2 sobre S. Então, aqui nós obtivemos a derivada parcial de W em relação a S, explicitamente em relação às variáveis R e S.